Queridos, a paz, a graça e as misericórdias do nosso Deus seja com a sua vida e com a sua família, em nome de Jesus. Nessa noite, nós queremos trazer uma palavra sobre o tema Deus está no controle. Nós, comumente, quando iniciamos uma ministração, nós não falamos de notícias tristes ou preocupantes, mas esse segundo semestre de 2020, ele já inicia com dados nada alentadores. Na verdade, os números da primeira quinzena de julho revelam-se assustadores. Eu tive fazendo uma busca aí na internet e observei, por exemplo, que conforme o Ministério da Saúde, hoje, são mais de 73 mil mortos no Brasil. E eu precisei fazer a atualização desses dados, porque quando eu estava preparando essa mensagem, e a concluir semana passada, por volta de quinta-feira, nós estávamos aí em torno de 67, 68 mil mortos. Hoje já chegamos à cifra de 73 mil, mais de 73 mil mortos, só aqui no Brasil, pela Covid. E se a gente pensar que o primeiro caso surgiu no dia 25 de fevereiro, a gente vê que realmente nós avançamos de uma forma muito célere, muito rápida. Mas não somente isso, segundo o jornal A Folha de São Paulo, são aproximadamente 14 milhões de desempregados. Pessoas que já estavam desempregados antes da pandemia, e que tiveram um quadro agravado, pais de família que perderam seus empregos. E não somente isso, nós temos outros milhões de pessoas que estão no subemprego. E há um dado novo, que são aqueles que são desalentados. Os desalentados são aquelas pessoas que desistiram de procurar emprego, porque não têm esperança que irão encontrar. Então, se a gente totalizar, a gente vai ver que o número é bem superior a 14 milhões. Os dados do Sebrae dão conta que 600 mil micro e pequenas empresas fecharam as portas, ou porque quebraram, ou porque os seus proprietários não tinham como manter-se durante esse período de isolamento social. Pessoas que empregavam outras, às vezes da própria família, e que se viram numa situação de ter que encerrar suas atividades. De acordo com o portal G1, o Brasil teve, em abril de 2020, 3.950 assassinatos. E se nós compararmos o mesmo período de 2019, ocorreram 294 mortes a mais, uma alta de 8%. E no período de janeiro a abril, porque eles só totalizaram esse período, foram 15.868 crimes violentos, um crescimento de 9%. Esses dados, queridos, são aterradores, isso para não falar no aumento desenfreado do desmatamento da Amazônia e de outras áreas verdes em todo o país. Enfim, mais do que nunca, nós precisamos pedir a misericórdia do Senhor sobre nossas vidas, sobre nossas famílias, sobre esta nação. Alguém poderia dizer: onde está Deus, que não intervém em tudo isso? Que vê o choro de filhos que perderam as mães, de pais que perderam seus empregos. Aonde está Deus? Dizem que Deus está no controle, mas como pode? São tantas as mazelas, as tragédias que assolam o nosso povo, a nossa nação. Onde está Deus? Diante dessa realidade, alguns acreditam que nós estamos à mercê da nossa própria sorte, pois ou não creem em Deus, ou simplesmente acreditam que Ele nos deixou à deriva da nossa própria sorte. Ele nos deixou nesse mundo caótico, e foi se preocupar
com outras tarefas no universo. Quem sabe lá em Júpiter, em Marte, o pessoal da Terra estava dando muito trabalho. Para estas pessoas, elas vivem sem esperança no amanhã. O seu viver é o presente, é o aqui e o agora. Mas e quanto a nós, como cristãos, qual a leitura que nós fazemos de tudo isso, desse quadro tão difícil de ser encarado? Queridos, quando as tragédias ocorrem, há duas opiniões opostas entre os cristãos. Há uma visão chamada de teísmo aberto, para quem Deus não teve nada a ver com essas e qualquer outra tragédia. Para esses que seguem essa linha teológica, Deus não conhece o futuro com antecedência e, portanto, não há nada que Ele possa fazer para impedir os desastres provocados, por exemplo, pelo coronavírus, pela violência, ou algum desastre da natureza. Para os adeptos dessa teologia, Deus sofre com você por tudo que aconteceu ou está acontecendo. Ele, na verdade, desejaria que nada tivesse acontecido, mas ele ficou surpreso com o Covid-19, como ele se alastrou tão rapidamente da China até o Brasil. Ele ficou surpreso com o desemprego, com a violência e com outras catástrofes que acontecem não só no Brasil, mas em todo o mundo. O teísmo aberto tenta tirar Deus do envolvimento com todo o sofrimento e tragédia que acontece no mundo. É como se fosse uma forma de preservar a Deus. O teísmo aberto, ele surgiu da posição teológica de achar que o livre-arbítrio deve ser preservado a todo custo. Daí então Deus abdicou da sua soberania, da sua onisciência. É como se Deus dissesse assim para o homem: pronto, agora me diga o que você quer fazer, decida e escolha, porque você é que está com tudo pela frente. Eu não vou interferir, quem manda é você, cara. O futuro, para os teístas abertos, está desconhecido. E deve ser construído em conjunto entre Deus e o homem, principalmente o homem. Logo, ninguém, nem mesmo Deus, pode conhecer o futuro, pois ele ainda não existe. E por amor às suas criaturas, o Altíssimo decidiu então limitar o seu conhecimento a este respeito. E aí então Deus se sujeita aos riscos, surpresas, desastres, tragédias advindas dessa construção conjunta entre ele e o homem. Pois para os teístas abertos, se Deus conhece tudo, então as coisas estariam predeterminadas, o que para eles é inaceitável. Então eles tiveram que dar um jeitinho. Eles eliminaram a presciência de Deus. Como eles não conseguiram conciliar o sofrimento do mundo, do homem, com o amor de Deus, eles abandonaram a onisciência e a soberania de Deus. Mas há uma outra visão cristã. Nessa visão, Deus é soberano sobre tudo o que acontece, mas Ele não é responsável pelo mal. Os malfeitores são responsáveis por seus pecados e terão julgamento se não se arrependerem. No entanto, ao mesmo tempo, as más ações dos homens não frustram o bom e amoroso propósito de Deus. Exemplo disso foi todo o sofrimento que Jó passou. O sofrimento de Jó foi causado por Satanás, mas ao final
redundou em bênção para Jó. Daí Jó ter respondido a Deus: sei que pode fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Outro exemplo é o da igreja primitiva, que orou pela libertação de Pedro e João. Os dois haviam sido encarcerados, mas eles foram libertos. E aí aqueles irmãos que oravam pela libertação disseram: Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nesta terra, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Eles fizeram exatamente aquilo que Deus havia decidido. Queridos, eu acredito que essa segunda visão é a verdadeira, porque ela é plenamente respaldada na palavra de Deus. É a única visão que nos dá consolo e esperança em meio ao sofrimento. Embora as nossas vidas passem por circunstâncias adversas, e mesmo que nós não possamos entender por que Deus permitiu ou permite o nosso sofrimento, nós podemos saber que Ele trabalha para o nosso bem. É isso que Paulo nos afirma quando declara: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Não é mérito seu nem meu. É escolha de Deus. Ele nos amou primeiro. Ele nos alcançou com o seu perdão. E um dia nós estaremos eternamente na sua presença. Essa visão da soberania de Deus, queridos, sobre a tragédia humana, permeia o relato do Evangelho de João, em que ele fala sobre a prisão, o julgamento e a crucificação de Jesus. Os estudiosos, os teólogos concordam que no Evangelho de João, o relato da paixão de Cristo enfatiza exatamente o controle de Jesus sobre todos aqueles acontecimentos. Aquilo que aconteceu, iniciando-se lá no Jardim das Oliveiras, até chegar ao Monte da Caveira, não pegou Jesus de surpresa. Pelo contrário, mostra que Deus, que Jesus estava no controle. E aí nós podemos confirmar isso com dois exemplos dessa passagem de João. O primeiro, que se encontra lá no verso 4 do capítulo 18, quando Judas e o grupo armado vieram até Jesus, Jesus diz, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? João, ele registra essa informação, que Jesus sabia tudo o que ia lhe acontecer. Ele foi até ao Jardim das Oliveiras, porque ele sabia o que ia acontecer. Ele não fugiu, ele encarou, porque ele estava fazendo em obediência à ordem do Pai, em amor a cada um de nós. O segundo exemplo se encontra no verso 11. É o momento em que Jesus reprova a atitude de Pedro ao pegar em armas para protegê-lo e cortar a orelha do servo do sumo sacerdote. Jesus diz assim: guarda a espada, acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Foi o Pai que deu aquele cálice que Jesus teria que beber. E ele diz: eu não posso fugir a isso,
Foi para isso que eu vim. Queridos, se você permanecer com a sua Bíblia aberta, aí no Evangelho de João, no capítulo 18, você vai estar acompanhando comigo vários momentos em que é relatado essa confirmação de que Jesus está no controle completo da sua prisão, da sua crucificação, de tudo que está acontecendo. Embora os soldados, embora Judas tenham conseguido prender Jesus, e embora que Pedro tenha tentado, de alguma forma, protegê-lo contra a ameaça que estava ali, Jesus estava calmamente no controle de todos aqueles eventos que levaram à sua morte. Ele não foi uma vítima trágica, mas ele foi o bom pastor, que voluntariamente deu a sua vida pelas suas ovelhas. A passagem de João no capítulo 18, dos versos 1 a 11, nos revelam algumas verdades que confortam o nosso coração, em saber que o Senhor está no controle de tudo, inclusive do nosso futuro. A primeira verdade: os inimigos que se opõem a Jesus não impedem o seu senhorio, mas se condenam. Os inimigos que se opõem a Jesus não impedem o senhorio de Jesus, mas eles próprios se condenam. Às vezes, queridos, quando você olha para todo o mal do mundo, com terroristas islâmicos se vangloriando de suas terríveis conquistas, quando você olha para as chacinas que acontecem nas comunidades afastadas, não só do Rio de Janeiro, mas até mesmo aqui de Fortaleza, vitimando inocentes, quando você olha para os políticos desviando recursos públicos, você pode se perguntar: onde está Deus nisso tudo? O lado de Deus está perdendo a batalha? Em João capítulo 18, você tem os líderes religiosos judeus, que deveriam ter acolhido o Messias. Você tem o traidor, que está sob a influência direta do próprio Satanás. E você tem os militares romanos, representando o império dominante no mundo, todos alinhados contra Jesus. Vemos os poderes malignos das trevas do mundo se aproximando daquele humilde mestre, daquele inocente Galileu, e pelas aparências externas, eles estariam triunfando, enquanto Jesus é brutalmente assassinado. Essa é a perspectiva humana, de ver alguém inocente sendo preso, de ver alguém inocente sendo condenado, ver alguém inocente sendo morto. Mas, queridos, essa é a perspectiva humana. Na perspectiva divina, é ridículo para uma pessoa, não importa quão poderosa seja aos olhos deste mundo, opor-se ao Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É por isso que o salmista declara: porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão. É em vão. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. E a resposta de Deus é: o Senhor põe-se a rir e caçoa deles, porque Ele é todo poderoso. Não há força humana, não há inteligência humana, não há nada que se oponha ao Deus Criador dos céus e da terra. Mas como vimos no Evangelho de João, os oponentes de Cristo se enquadram em 3 grupos. O primeiro são os religiosos orgulhosos. Eles sempre se opuseram a Deus e ao seu caminho de salvação, porque eles se baseiam no orgulho e nas obras humanas. O versículo 3 menciona que os principais sacerdotes e fariseus enviaram a guarda, a polícia do templo, como parte do contingente para prender Jesus. Durante 3 anos do ministério,
aqueles religiosos foram a principal fonte de oposição a Jesus. Eles conheciam bem o Antigo Testamento. Eles ouviram o ensino de Jesus e viram os seus milagres. De todas as pessoas, eles deveriam saber que Jesus cumpriu plenamente as profecias do Antigo Testamento que anunciavam a vinda do Messias. Mas eles não apenas rejeitaram Jesus, eles incitaram o povo contra ele. Eles instigaram a sua prisão e a sua crucificação. Por que eles fizeram isso? Por que que aqueles religiosos fizeram isso sabendo que Jesus era o Messias? Como eles fizeram isso vendo tantos milagres operados por Cristo? Por um lado, Jesus ameaçou o seu poder sobre o povo. Eles exerciam um poder sobre o povo, eles dominavam o conhecimento da lei. A maioria do povo era indouta, ignorante. E eles sabiam manipular para conseguir alcançar os seus interesses. Mas não somente isso. Eles gozavam de prestígio, eram reconhecidos perante a comunidade. Eles adoravam os lugares de honra nos banquetes, os principais assentos das sinagogas. Eles gostavam das respeitosas saudações que as pessoas faziam a eles. E eles sabiam que tudo isso desapareceria se o ensino deles fosse considerado falso. Queridos, mas da mesma forma que os profetas do Antigo Testamento falaram no passado a um povo rebelde, Jesus mostrou a eles que Deus olha para o coração, não para o desempenho religioso externo. Às vezes, queridos, nós vemos pessoas que estão correndo de um lado para outro, como que querendo mostrar serviço. É sempre bom nós ajudarmos, cooperarmos na casa de Deus, mas nós precisamos entender que a nossa forma de atuar não pode estar distante do nosso relacionamento com Deus, senão vai ser uma mera prática religiosa. Precisamos aliar o servir à intimidade com o Senhor. No Evangelho de Marcos, Jesus disse: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Essa era a situação daqueles religiosos, daqueles doutores da lei. Eles certamente subestimaram a sua própria bondade, pensando erroneamente que as suas boas obras superariam as suas poucas deficiências no dia do julgamento. Eles se achavam tão bem diante de Deus, que achavam que poderiam passar despercebidos no julgamento. E aí lá em Hebreus diz que nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem devemos de prestar contas. Nada que fazemos no oculto permanece no oculto na presença de Deus. Tudo é revelado. O segundo erro daqueles religiosos é que eles eram legalistas e invariavelmente eles subestimam a santidade absoluta de Deus, cujos olhos puros demais não aprovam o mal. Daí a Bíblia dizer que Deus é luz e nele não há trevas. E a palavra do Senhor diz, Jesus referindo-se aos fariseus, ele diz que a bondade do homem não passa de trapo de imundície. Queridos, aqueles homens eram orgulhosos, mas havia um segundo grupo, o discípulo hipócrita. Aquele que secretamente abrigava os pecados e que eventualmente o levou à queda. Nós sabemos o nome dele, Judas. Aqui na passagem de João capítulo 18, ocorre a última citação de Judas nesse evangelho. Pois João não relata o seu suicídio,
João já tinha visto muitos milagres. E como Judas também era um apóstolo, certamente ele presenciou os milagres realizados por Jesus, incluindo até mesmo a ressurreição de Lázaro. Agora, aqui no Jardim das Oliveiras, ele viu o lampejo da glória de Jesus, e provavelmente ele foi jogado ao chão juntamente com os soldados que vieram prendê-lo. Mas Judas nunca se arrependeu verdadeiramente dos seus pecados. Ele professou conhecer a Cristo, mas as suas ações o negavam. A Bíblia diz que pelos frutos nós seremos conhecidos. João nos diz que Judas era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro. Ele costumava tirar o que nela era colocado. Essa ganância levou Judas a trair a Jesus por 30 moedas de prata, e que foram, no final de contas, inúteis para ele. Pecados não confessados são como uma rachadura, invisível em uma represa, que acaba resultando em perda e destruição total. No início você pode até nem perceber o estrago que isso vai causar na sua vida, nos seus relacionamentos. Quantos lares já não foram desfeitos por pequenas rachaduras, pequenos pecados que foram tolerados? A última menção de Judas está no versículo 5. E Judas, o traidor, estava com eles. Ele estava de pé com os inimigos de Jesus, não com os apóstolos. Os apóstolos corriam risco de vida, de serem presos. Mas Judas correu o maior risco, que foi o risco eterno. Queridos, devemos nos lembrar que permanecer com o mundo contra Jesus é colocar a nossa alma em risco. Em contrapartida, ficar com Jesus contra o mundo é o lugar de segurança eterna. Que caminho nós estamos seguindo? Estamos abraçando Jesus ou estamos abraçando o mundo? Devemos aprender com Judas para garantir que a nossa fé não seja apenas externa, mas uma questão do nosso coração, da nossa mente. Basta dizer que às vezes, queridos, nós somos muito facilmente conduzidos por aquilo que chega até nós. Hoje, e eu acredito que em anos anteriores, sempre foi muito fácil manipular cristãos. Eu lembro, quando a pandemia do coronavírus assolava lá a Europa, alguns irmãos compartilharam comigo vídeo no WhatsApp, em que alguém disse ter recebido um recado de Deus para a nação brasileira. Eu acho que a pessoa que dizia isso não estava nem aqui no Brasil, estava num outro país, e que Deus tinha falado com ela, para trazer essa mensagem para o povo aqui no Brasil. E o recado era bem simples. Deus havia revelado para ela que o Brasil não seria afetado por esse vírus, que o vírus passaria longe dos brasileiros. E aí, queridos, eu fico pensando, como é fácil você dizer que está trazendo uma profecia, uma revelação, falando evangeliquez, acariciando o ego de alguns, e aí aceitamos tudo isso como verdade. Como é fácil enganar os cristãos. Quando Jesus disse aos discípulos na última ceia, que um deles o estava traindo, ninguém olhou conscientemente para Judas, ninguém imaginava que fosse Judas o traidor, e Judas traindo a todos eles, menos a Jesus. Paulo, dando instruções acerca da ceia, diz: examine-se o homem a si mesmo, examine-se o homem a si mesmo. É claro que o ato de examinarmos-nos não deve acontecer só no dia da ceia.
Isso precisa ser feito constantemente em nossas vidas. E aí vem a pergunta: como está o teu coração? Que a tua oração nesta noite seja igual à do salmista: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Queridos, mas há um terceiro grupo de inimigos. São os inimigos descrentes, os militares romanos. Eles tinham evidências adequadas para se curvar diante de Jesus, porque o que estava acontecendo, não apenas em Jerusalém, mas em toda a Judéia, era conhecido do império. Eles sabiam que algo diferente estava acontecendo entre os judeus. Mas, naquele momento, em que Jesus se revela, dizendo-se que Ele era Jesus, como que num flash, aqueles soldados preparados para a guerra, aqueles homens fortes, robustos, todos armados, desabam ao chão. Eu fico imaginando, queridos, quando Elias mandou descer fogo do céu contra os soldados de Acabe, que foram enviados para prendê-lo. Queridos, Jesus não era meramente o Nazareno, Jesus era e era, naquele momento, Deus encarnado. João Calvino, reformador protestante, ele comenta que o fato daqueles homens terem ignorado o lampejo da glória de Jesus e terem prosseguido com a sua prisão, mostra a sua terrível ignorância. Não é diferente do que nós temos hoje em dia. Pessoas a quem muitas vezes nós anunciamos as boas novas de salvação, pessoas que nós compartilhamos a palavra da verdade, pessoas que continuam ignorando o plano da salvação de Deus. E quanto a você? Quantas vezes Deus te lançou já por terra, para que você se erguesse para uma nova vida com Deus, para que você tivesse uma direção contrária à do mundo? E quantas vezes você não levantou-se e continuou seguindo o chamado do mundo, do pecado para a sua vida? Mas não é isso que Deus quer para você, meu querido, não é isso que Deus quer para a minha vida. Há algumas pessoas que normalmente pensam que estão julgando a Deus quando desafiam presunçosamente a maneira como Ele governa o mundo. Mas mesmo quando eles pensam que prenderam a Deus, os seus argumentos céticos e incrédulos apenas fazem com que eles se condenem a si mesmos. Não há correntes fortes o suficiente para prender o Senhor da glória. Não há. Ele é todo-poderoso. Mas há uma segunda verdade aqui, queridos. Os discípulos, mesmo fracassando, ainda estão sob o cuidado protetor e os propósitos redentores de Jesus. E eu louvo a Deus por essa verdade. Sabe por quê? Porque nessa minha caminhada de cristão, quantas vezes eu não errei, quantas vezes eu pequei, mas mesmo assim, o Senhor estendeu a sua mão em minha direção. O Senhor foi misericordioso. Depois que aqueles soldados se levantaram, a palavra de Deus diz que Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? E eles responderam: a Jesus o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. E acrescenta: se é a mim, pois, que buscai, deixai ir a estes, referindo-se aos seus discípulos, para se cumprir a palavra, que não perdi nenhum dos que me deste. Queridos, se nós somos rebanho de Deus, se nós somos ovelhas do Todo-Poderoso, nós não seremos tragados pelo mal. O Senhor é que cuida de nós, o Senhor é que nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Caia ao meu à minha direita
10.000 à minha esquerda, eu não serei abalado. E quando nós falamos essa citação do Salmo, não estamos dizendo que nós estamos blindados, imunes aos problemas, mas eu quero dizer para você, que mesmo que os problemas cheguem até a sua vida, o Senhor sempre estará ao teu lado, e a tua vida está nas mãos do Todo-Poderoso. Pedro, naquele momento, empunhou a sua espada, levantou-a em direção a Malco. Imagino que Malco se abaixou para não ter a sua cabeça cortada, e ainda assim perdeu a sua orelha, mas graças a Deus que Jesus curou. Se tivesse também perdido a cabeça, Jesus tinha curado do mesmo jeito. Queridos, eu não sei por que foi citado o nome de Malco, o único homem daquele grupo que foi prender a Jesus, que foi citado, foi Malco. Eu fico imaginando, se porventura não é porque depois, mais tarde, ele também não recebeu a sua cura espiritual e abraçou a fé em Cristo. Às vezes, queridos, nós não sabemos os caminhos de Deus. Nós às vezes levamos palavras para alguém, e aí nós nos afastamos dessa pessoa, e anos depois você se encontra com ela, e ela lhe saúda com a paz do Senhor. Eu lembro de uma vez, eu fui diretor do projeto Sítio Betesda, muitos anos atrás, há mais de 25 anos atrás, e quando, outro dia eu estava lá na Granja Portugal, na Gileade, pregando, veio um rapaz não, já era um senhor, já pai de família, veio me dar um abraço e agradecer. Eu disse, glória a Deus. Eu disse, meu Deus, quem é? Aí eu disse, meu querido, me desculpe, mas eu não estou sabendo quem é. Aí ele disse assim, eu sou fulano. Eu disse, piorou agora, meu Deus, o que é que eu vou dizer para esse homem? Aí eu era fulano, dava trabalho lá no Sítio Betesda. Aí eu disse, meu Deus, mais um daquele tempo. E agora eu sou um servo de Deus, eu sirvo aqui na igreja. Eu disse, glória a Deus! Queridos, nós não sabemos os caminhos do Senhor, mas sabemos que eles são perfeitos. Eles são perfeitos. Eles são perfeitos. Quando Deus intervém nas nossas vidas, Ele o faz para melhor. As mudanças, as transformações que Deus realiza sempre é buscando o melhor para cada um de nós. É por isso que Ele diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Nós estamos nas mãos do Senhor. Nós estamos nas mãos do Senhor. E por último, última verdade, Jesus é o Senhor em todas as situações. Inclusive quando Ele se ofereceu como sacrifício pelos nossos pecados, Ele era Senhor. Foi em um jardim que o primeiro Adão sucumbiu à armadilha de Satanás. Agora, em um outro jardim, o segundo Adão, que é Jesus, triunfa sobre Satanás. Embora ele parecesse derrotado, ele é mais que vencedor. O controle calmo, sereno e tranquilo, como diz o cântico do Senhor, sobre aqueles tumultuosos eventos que estavam acontecendo, da sua prisão, da sua crucificação e da sua morte, não pegaram Jesus de surpresa. Tudo estava deliberadamente segundo a vontade de Deus. Ele sabia todas as coisas que vinham a acontecer, e Ele as abraçou, por amor a cada um de nós. É por isso que Jesus pergunta a você e a mim: a quem buscais? A quem você está buscando? Você está buscando aqueles que estão desesperados porque não acreditam em Deus? Você está buscando aqueles que acreditam que Deus abdicou da sua presciência, da sua soberania,
para poder ter um relacionamento mais próximo conosco? Ou você está buscando ao Deus da Bíblia, aquele que é Senhor de todo o universo, que tem todas as coisas debaixo do seu poder, e que nada nem ninguém foge ao seu controle? Queridos, a principal aplicação dessa história é que nós podemos confiar em Jesus para a nossa salvação, e também quando passamos por provações. E eu quero dizer para você que se você não viveu uma provação, se prepare, nós não estamos imunes a isso, todos nós, inclusive a morte. Pastor, eu pensei que como crente eu não fosse morrer. Se Jesus não voltar até lá, você vai enfrentar a morte, mas diga, é bem verdade, que Ele venceu a morte. Apesar daqueles que se opõem a Jesus, e dos discípulos que fracassaram e fracassam na caminhada, Jesus ainda é o Senhor sobre todas as situações, inclusive a sua própria morte. Ele é Senhor das nossas vidas. Em todos os momentos, em todas as circunstâncias, nós podemos confiar que Ele está no controle. Assim, mesmo diante de um quadro aparentemente desconsolador como esse que nós estamos vivendo na saúde, na economia, nas relações do homem com outros homens e com a natureza, mesmo sabendo que o homem é responsável pelos seus pecados, Deus continua no controle. Deus esteve, Deus está, e Deus sempre estará no controle de todas as coisas e de todo o universo. Ele é o Senhor, e a Ele seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Amém. Que Deus possa abençoar a tua vida, meu querido irmão. Que o Senhor possa falar ao teu coração e se revelar a cada dia como um Senhor soberano, que tem o controle de todas as coisas, e assim você possa descansar em Deus, saber que a sua vida não está ao acaso, ao sabor das ondas, mas você está ancorado num porto seguro, que é o Deus Todo-Poderoso. Feche os seus olhos e vamos orar ao nosso Deus e Pai. Senhor, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, ó Deus, porque eu sei que muitas vezes, Senhor, as inquietações, as dúvidas, o medo, a ansiedade bate à nossa porta. Alguns, Senhor, até mesmo permitem que eles adentrem os seus corações. Mas, Pai, eu quero te pedir que em nome de Jesus, Tu possas, ó Deus queridos, trazer paz, fortaleza, confiança, segurança, crença, Senhor, em Ti, que cada vida seja, Senhor Deus, colocada diante do Teu altar, sabendo que o Senhor tem todas as coisas debaixo de suas mãos, que nada foge ao seu controle. Abençoa a Tua igreja, Senhor, abençoa todo o Teu povo, a estes que estão aqui nesta noite, aqueles que estão participando dessa live pelo nosso canal no YouTube, e todos aqueles que serão, Senhor Deus, abençoados com as Tuas verdades. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a andar na Tua presença, nos purifica e nos livra de todo o mal. É em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que eu te oro, que eu te louvo e te agradeço, hoje e para todo sempre. Amém e amém.